paz e o amor do Mestre continuem nos envolvendo hoje e sempre. Há milênios, a ovelha ela é um animal muito útil para o homem, porque ela dá lã, carne, leite. Além disso, ela é um animal dócil, fácil de domesticar. E aí, como um rebanho de ovelhas tem dezenas, centenas ou até milhares de ovelhas, cabe ao pastor cuidar delas, para que tenham alimento, para que tenham água, para que elas não fujam. E o pastor, ele também trata quando essas ovelhas estão doentes. E essa profissão de pastor de ovelhas, ela exige muita dedicação, muito empenho, paciência, vigilância, porque eles precisam percorrer longas distâncias, enfrentar o frio, enfrentar o calor, acabam dormindo pouco, porque eles precisam vigiar essas ovelhas. Também os pastores, eles muitas vezes cuidam com cachorros para ajudar ali a manter essas ovelhas próximas. E aí, diante de tanto zelo, acaba criando uma conexão forte entre esse pastor e as suas ovelhas, a ponto delas reconhecerem ele pela voz. E essa também é uma profissão muito antiga, que remonta à época de Jesus. E pasmem, ainda hoje nós temos pastores de ovelhas na Cordilheira dos Andes e na Caatinga nordestina, por exemplo. E uma das principais simbologias do cristianismo é essa liderança representada pelo pastor com as suas ovelhas. E a humanidade, ela é representada pelas ovelhas e Jesus Cristo como o bom pastor. E é sobre essa relação entre pastor e as suas ovelhas que trata a mensagem para a nossa reflexão de hoje. E ela está em João, no capítulo 10, versículo 11, e diz o seguinte: Eu sou o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. E se pegarmos num contexto maior essa passagem, ele continua: o mercenário que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e sai correndo. Então o lobo ataca e dispersa as ovelhas. E Jesus, ele usa essa passagem para se referir ao bom pastor e ao mau pastor. E como será que cada um deles lida com as suas ovelhas? O bom pastor é aquele líder que de fato se importa com a vida das suas ovelhas, aquele que sempre está guiando, orientando, cuidando delas porque de fato quer o melhor para elas. Já o mau pastor, ele chama de mercenário na passagem. É aquele que está exercendo o papel de pastor não porque se importa com as ovelhas, mas porque ele tem um interesse próprio que vai beneficiar só a ele. E o Mestre Jesus é esse nosso bom pastor que exerce uma liderança amorosa, que compreende o momento de cada um na jornada de aprendizado, na nossa jornada de evolução. Em diversas passagens do Evangelho, ele deixa claro que entende a situação de cada um, nos acolhe e respeita o nosso livre-arbítrio. Na passagem, por exemplo, da mulher adúltera, que seria apedrejada, que está em João, no capítulo 8, versículo 10. Jesus, ele intercede para que não ocorra o apedrejamento e após isso, ele diz que ele não condenava aquela mulher e pede que ela vá e não peque mais. Tem também a parábola do filho pródigo, que está em Lucas, no capítulo 15, versículo 11, em que um jovem, ele reclama ao pai a sua herança
E aí ele vai embora e desperdiça toda a herança vivendo de forma irresponsável. E aí depois, quando esse jovem ele tá na pior, ele retorna arrependido. E o pai não julga ele, mas acolhe esse filho com muita alegria. Ele demonstra compaixão e respeito pela escolha do filho de ter voltado. Ele ainda faz uma festa, né, comemorando aquele retorno desse filho pródigo que voltou ali para junto do pai. E também tem quando Zaqueu, na verdade Jesus vai à casa de Zaqueu. Essa passagem ela está em Lucas, no capítulo 9, versículo 1. E Zaqueu, ele era um publicano, que é um cobrador de impostos, que era considerado pecador. E Jesus não olha isso em Zaqueu. Ele recebe Zaqueu como amigo e demonstra que com isso ninguém está além do alcance do amor de Jesus. Todos nós somos merecedores do amor e do acolhimento do Mestre. E será que nós também temos sido essas lideranças ou esses pastores em diversas situações das nossas vidas? Porque nas nossas interações cotidianas, nós também desempenhamos esse papel de pastor quando guiamos ou orientamos nossos filhos, ou nossos funcionários, nossos alunos, nossos netos, sobrinhos, ou quando orientamos pessoas menos experientes que nós, ou uma pessoa necessitada. E será que nós estamos sendo como o bom pastor? Estamos conduzindo bem as nossas ovelhas, aceitando o seu tempo, o seu grau de aprendizado, nos preocupando verdadeiramente com elas e acolhendo as pessoas do jeitinho que elas são? Porque ser uma liderança ou um pastor de ovelhas é ensinar com acolhimento, com amorosidade, sem condenar as pessoas. É falar a língua das ovelhas e não nos colocarmos acima delas. É aguardar o tempo de germinação dos ensinamentos no coração de cada irmão de caminhada. E será que nós estamos sendo o mau pastor? Aquele mercenário da parábola? Aquela pessoa que sempre está agindo por interesse próprio, que não se importa verdadeiramente com o que está ao seu redor. Tudo para ela é um meio para chegar a um fim que vai beneficiar apenas ela própria. Então, durante nossa vida, será que nós conseguimos ser sempre o bom pastor em todas as ocasiões? Dificilmente. Porém, o que é importante quando nós não formos esse bom pastor é termos consciência de que não acertamos na nossa conduta e nos esforcemos para nos melhorar a cada dia e na próxima oportunidade nós sejamos, hajamos conforme a conduta do bom pastor. E nós também somos ovelhas. Aliás, em quase todo tempo nós fazemos o papel de ovelhas. Será que temos sido boas ovelhas ou estamos sendo aquelas ovelhas desgarradas que não seguem as orientações do pastor? E quem que é esse pastor? É Jesus. Ou qualquer irmão de caminhada mais experiente que esteja nos ajudando de alguma forma a orientar o caminho a nós. Então, que nós aceitemos Jesus como nosso pastor e que o Evangelho ele ilumine o nosso caminho para não sermos aquelas ovelhas desgarradas, assim como nós também sejamos os bons pastores.
nos esforcemos para sermos os bons pastores ou tenhamos consciência quando nós não formos, para ajustarmos a rota e acertarmos na próxima vez. Então, que nós consigamos iluminar o caminho dos nossos irmãos da melhor forma que pudermos. Um ótimo dia, graças a Deus e graças a Jesus.